A bandeja nas mãos de Yasmin tremia levemente, mas ela não podia deixar transparecer. Estava prestes a atender a mesa mais importante do restaurante mais sofisticado de São Paulo. Ali, no centro do salão iluminado por lustres dourados, estava Rashid Al Khalifa, magnata oriundo do Golfo Pérsico, com uma fortuna que superava facilmente os 3 bilhões de dólares. Ao seu redor, 3 homens de terno escuro acompanhavam, atentos a cada detalhe. Respirando fundo, Yasmin se aproximou. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Maison d'Or, anunciou com profissionalismo e firmeza. Rashid, sem mover a cabeça, manteve os olhos fixos na tela de seu celular e fez um gesto desdenhoso com a mão, como se estivesse espantando um incômodo invisível. Vinho tinto, murmurou em um português arrastado, sem sequer encarar a funcionária. Ela assentiu, mantendo a cordialidade, e posicionou os cardápios diante deles. Se me permite, senhor, uma excelente escolha para hoje seria o Chantil Margaux 2015. A colheita foi extraordinária e harmoniza perfeitamente com carnes vermelhas e peixes de carne mais firme. Foi só então que Rashid levantou o olhar, não por interesse, mas com tédio. Seu sorriso enviesado deixava claro desprezo. Traga qualquer um, rebateu com frieza. Você acha mesmo que preciso da sugestão de uma garçonete? Os homens ao redor riram discretamente. Yasmin sentiu o golpe, mas permaneceu altiva. Claro, senhor, voltarei em breve. Ela se afastou com passos calculados, atravessando o salão sem perder a postura. Na cozinha, pegou o vinho e retornou à mesa. Enquanto servia as taças de cristal, um dos executivos se inclinou e apontou para o cardápio. — O que você recomenda? Perguntou, mais por educação do que por real interesse. Yasmin analisou brevemente o menu. O robalo de hoje chegou a menos de 12 horas, vindo de Santa Catarina. Ele é servido com uma crosta de castanha do Pará tostada e acompanha uma redução de maracujá. A acidez do molho equilibra a gordura do peixe, enquanto a crocância da castanha contrasta com a maciez da carne. Houve um breve silêncio. O executivo piscou, surpreso com a explicação detalhada. Rashid, no entanto, permaneceu concentrado no celular. — Pode trazer, disse o homem, mantendo os olhos nela. Foi nesse momento que Rashid ergueu novamente os olhos. Observou Yasmin da cabeça aos pés. Havia frieza em seu olhar, um cálculo silencioso. Disse algo em árabe para os demais, crente de que ela não entenderia. Essa aqui sabe falar bonito sobre peixe, disse, zombando. Com certeza decorou do manual. Risadinhas contidas acompanharam o deboche. Outro comentou. Provavelmente nem terminou o ensino médio, mas tem um rostinho bonito. Mais risos. Yasmin apertou os dedos ao redor da bandeja, mas manteve o semblante tranquilo. Sabia muito bem o tipo de homem que estava diante dela. Tinha apenas 24 anos, mas uma vida inteira observando pessoas que julgavam os outros pela aparência ou ocupação. O que eles não imaginavam era que ela entendia perfeitamente cada palavra dita. Seu pai, falecido há poucos anos, fora intérprete profissional de árabe em uma empresa de exportação, e desde criança, Yasmin conviveu com o idioma em casa. Aprendeu a escutar, a interpretar, a captar tons e intenções. Mas ela não reagiu. Simplesmente sorriu com gentileza e disse, desejam mais alguma coisa? Rashid respondeu com desdém. Só não demore. Yasmin se afastou com elegância. Por dentro, o coração palpitava, mas sua cabeça permanecia erguida. Dignidade era algo que ela aprenderá a proteger como um tesouro. Quando retornou com as entradas, notou que a conversa à mesa estava mais intensa. Rashid gesticulava energicamente, falando em árabe. Sua voz era dominante e os outros ouviam com seriedade. O problema desses brasileiros é que não entendem como funciona o mercado global, dizia Rashid. Querem firmar acordos sem considerar riscos cambiais, ignoram a flutuação de commodities. Yasmin, ao posicionar os pratos, fingia não ouvir, mas captava cada frase.
Estou negociando um aporte de 150 milhões de dólares em infraestrutura portuária aqui, mas eles são amadores. Não sabem calcular retorno ajustado por risco. Ela se afastou sem fazer ruído. Por fora, era apenas mais uma funcionária em meio ao luxo. Por dentro, guardava cada palavra, cada insulto, como faíscas se alimentavam um fogo invisível. Yasmin sabia que um dia, talvez não muito distante, ela não estaria servindo mesas, mas sentada em uma delas. E quando esse dia chegasse, não precisaria provar nada para ninguém, porque o respeito verdadeiro não se exige, se impõe com silêncio, dignidade e inteligência. Os diretores assentiram em silêncio, os rostos sérios. Um deles murmurou: talvez devêssemos reconsiderar esse projeto. Rashid soltou uma risada seca. Reconsiderar? Já finalizei negócios de bilhões com menos complicações. Isso aqui é pura perda de tempo. Enquanto Yasmin finalizava o serviço à mesa, se preparava para se retirar quando Rashid, sem sequer erguer os olhos, comentou em árabe: talvez eu devesse perguntar à garçonete. Aposto que ela resolveria isso melhor do que esses conselheiros medíocres que contratei. Os outros homens caíram na gargalhada. Yasmin parou. Sentiu o corpo enrijecer. Virou-se lentamente e encarou Rashid, que ainda sorria da própria piada. Não esperava resposta. Para ele, ela era invisível. Mas Yasmin avançou um passo. Posso fazer uma pergunta? Disse com voz serena. Rashid cessou o riso, aborrecido. O quê? Ela continuou, ainda em português. O senhor mencionou investimento em infraestrutura marítima. Está avaliando o Porto de Santos ou algum terminal privado. O sorriso desapareceu de seu rosto. Ele a observou com incredulidade. Como disse, Yasmin manteve o olhar firme. Projetos portuários no Brasil têm suas nuances. Em uma PPP, o retorno pode levar de 8 a 12 anos. Já terminais privados sofrem impacto direto da variação cambial. Já considerou uma estrutura de hedge cambial. O silêncio se instalou. Os executivos estavam boquiabertos. Rashid parecia confuso, mas não de raiva, de surpresa. Então, Yasmin trocou para um árabe fluente, sua dicção precisa e técnica. E já que o senhor me pediu um conselho em árabe, eu diria: o maior erro neste tipo de operação é ignorar o risco político local. As câmaras municipais influenciam diretamente as concessões portuárias. Se o senhor não levou isso em conta, está arriscando perder 150 milhões. Rashid levantou-se tão abruptamente que a cadeira quase caiu. Seu rosto rubro, as veias pulsando no pescoço. Apontou o dedo para Yasmin. Quem pensa que é? Gritou em português, a voz ecoando. Yasmin não recuou. Encarou com firmeza e respondeu com calma. Apenas a garçonete. Senhor, aquela que entendeu cada palavra que o senhor disse. Ela se virou e caminhou até a cozinha. O salão ficou em silêncio. O gerente do restaurante, Michel Fontaine, se aproximou da entrada da cozinha. Um homem magro, elegante, sempre com seu terno preto impecável. Yasmin, sussurrou, preocupado. O que foi aquilo? Ela inspirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Nada grave, senhor Michel. Um mal-entendido. Michel olhou em direção à mesa de Rashid, que agora falava exaltadamente com os outros executivos, apontando na direção da cozinha. Ele está reclamando de você. Não sei, respondeu ela, embora entendesse cada insulto que Rashid proferia. Aquela garçonete insolente, quem ela pensa que é? Michel tocou o ombro dela. Fique aqui um pouco. Deixe que eu resolvo. Yasmin assentiu, recostando-se à parede fria da cozinha. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de indignação. Fechou os olhos e viu o rosto do pai, Jorge Almeida, intérprete renomado, homem reservado, sorriso raro. Ele chegava em casa contando histórias sobre os árabes que atendia, sempre com respeito. Yasmin, dizia, o árabe é uma língua de negócios e poesia. Quem a domina, conecta mundos. E ele a ensinou, desde pequena, frases curtas, depois diálogos.
Aos 16, ela já acompanhava as reuniões técnicas que o pai traduzia. Mais tarde, foi a vez da mãe, Célia, uma contadora rigorosa que transformava números em narrativas. Matemática é prever o amanhã com os dados de hoje, filha. Mas o amanhã lhes foi negado. Um acidente na marginal os levou. Yasmin, com 21 anos, estudante de economia na USP, viu seus sonhos internacionais congelarem. Mas naquele restaurante, diante de um homem poderoso que a viu como invisível, ela ergueu sua voz e a fez impossível de ignorar. Tudo veio abaixo. Sem os pais por perto, sem recursos financeiros e sem uma rede de apoio sólida, ela se viu forçada a abandonar a universidade no 4º semestre. O sonho de um diploma virou pó, e o que restou foi a necessidade urgente de sobreviver. Primeiro, encarou turnos como vendedora em uma loja de roupas. Depois, virou garçonete. Qualquer função que pudesse garantir um teto e um prato de comida. 3 anos se passaram desde então. Agora, ali estava ela, servindo mesas em um dos restaurantes mais caros da cidade, ignorada por clientes poderosos como Rashid aqui, que a tratavam como parte da mobília. Yasmin. A voz firme de Michel a despertou de seus pensamentos. Pode voltar, mas mantenha a discrição, por favor. Ela assentiu com leveza e retornou ao salão. A mesa central estava mais calma. Rashid, o magnata do Oriente Médio, agora degustava seu vinho com goles longos. Seu rosto ainda ruborizado denunciava recente acesso de raiva, mas a tensão parecia ter se dissipado. Os executivos ao redor murmuravam entre si em voz baixa, como cúmplices de um segredo. Yasmin se aproximou silenciosamente com a bandeja de entradas. Evitou o contato visual, manteve o olhar fixo nos pratos enquanto os distribuía com precisão quase invisível. Mas as vozes em árabe recomeçaram. Desculpem pela cena de antes, disse Rashid, ainda no idioma natal. Mas viram a audácia? Uma simples garçonete tentando me instruir sobre investimentos. Um dos homens, com bigode grisalho e expressão zombeteira, respondeu entre risos. Relaxa, Rashid. Ela deve ter decorado algo da internet. Hoje em dia, essas jovens acham que assistir a vídeos no YouTube as torna especialistas. Outro completou, enchendo novamente sua taça. Esse é o problema deste país. Todo mundo acha que sabe de tudo, mas ninguém conhece nem o próprio quintal. Yasmin estava prestes a se afastar quando Rashid ergueu a mão. Havia algo diferente em seu olhar, uma chama sarcástica, quase infantil, aquele brilho que surge antes de um ato calculado para humilhar. Espera um instante, disse ele em português. Todos os olhares se voltaram para ela. Yasmin parou, ainda com a bandeja vazia nas mãos. Rashid se virou para os demais, sorrindo como quem prepara um espetáculo. Em árabe, anunciou, vou me divertir um pouco. Então, olhando diretamente para Yasmin, perguntou, num tom fingidamente respeitoso, já que você parece entender tanto de negócios, me responda algo sério. Estou envolvido em uma negociação importante aqui no Brasil, investimento em infraestrutura portuária. Mas estou enfrentando um problema. A taxa de retorno ajustada ao risco está abaixo do esperado por conta da instabilidade cambial e das incertezas regulatórias. Fez uma pausa, teatral. Todos esperavam que Yasmin se calasse, constrangida. Mas ele continuou. Minha pergunta, senhorita especialista, devo investir diretamente ou estruturar via fundo offshore com hedge cambial e cláusula de arbitragem internacional? Risadas. Gargalhadas. Um dos executivos quase derrubou sua taça de tanto bater na mesa. Rashid, você é cruel, disse, enxugando os olhos. Mas Yasmin permaneceu firme. Sem hesitar, com a postura ereta, respondeu em árabe perfeito. Se o problema é a volatilidade cambial, investir diretamente em reais é suicídio financeiro. O Brasil apresenta uma média histórica de desvalorização de até 30% em ciclos eleitorais. Usar uma estrutura offshore seria o mínimo esperado e algo que deveria estar no plano desde o início. Silêncio. Rashid empalideceu.
Os executivos pararam de rir instantaneamente. Yasmin seguiu. Para proteger o câmbio, existem contratos de derivativos que podem fixar o valor em dólar. E quanto à segurança jurídica, se o senhor acredita na justiça local, pode manter o processo aqui. Caso contrário, procure jurisdição em Paris ou Londres. A atmosfera congelou. Rashid parecia ter visto um espectro. Yasmin inclinou levemente a cabeça, num gesto educado, e concluiu: mais alguma coisa em que eu possa ajudar? Virou-se e saiu. Atrás dela, o silêncio reinou por longos segundos até que o executivo grisalho murmurou: Rashid, o que foi isso? Rashid não respondeu. Continuou olhando fixamente para o nada, os dedos apertando a taça com tanta força que seus nós estavam brancos. Ele não era homem de aceitar humilhações. Mas naquela noite, Yasmin havia vencido. Aos 42 anos, Rashid era o símbolo do sucesso. Seu império se estendia por 3 continentes, controlando empresas de logística, participações em startups tecnológicas e investimentos multimilionários no setor imobiliário do Golfo. Era um homem cuja palavra tinha peso entre ministros e COR. Mas ali, naquele restaurante elegante de São Paulo, sua autoridade fora desafiada por alguém que ele jamais imaginaria. Uma garçonete. Levantou-se com brutalidade, arrastando a cadeira pelo chão. Espera! Gritou em português, sua voz ecoando pelo salão. Yasmin parou, sem se virar. Respirou fundo, firme, e encarou o homem. Ele avançou 2 passos, o rosto em chamas de raiva. Você, onde aprendeu tudo aquilo? Perguntou em tom acusador. Com meus pais, senhor, respondeu com calma. Mentira. Leu em algum blog. Decorou de algum vídeo. Uma garçonete jamais. Rashid interrompeu a si mesmo ao perceber que todos no restaurante o observavam. O silêncio era absoluto. Os garçons parados, os clientes atentos. Michel, o gerente, observava com apreensão. Rashid então mudou de tática. Voltou para sua cadeira, bebeu um gole longo de vinho. Desta vez, falou em árabe. Quer mostrar conhecimento? Vamos ver se sabe mesmo do que está falando. Os executivos trocaram olhares tensos. Um deles tentou intervir. Rashid, talvez não seja o momento. Mas foi ignorado. Rashid encarava Yasmin como um predador. Você mencionou o hedge cambial na B3. E se a liquidez for insuficiente para um aporte de 150 milhões, como gerencia o risco dos IPARDs sem comprometer a operação? Todos aguardavam. Esperavam vê-la tropeçar. Mas Yasmin deu um passo à frente, repousou a bandeja e respondeu, ainda em árabe, com precisão técnica, distribuindo as ordens em horários de pico entre 10 horas e 14 horas. Assim evita impacto no preço. Rashid cerrou os dentes e ela continuou. E quanto à segurança, o sistema tem garantias automáticas. Mas, se desejar mais proteção, pode usar bancos internacionais com contratos de swap garantido. Um suspiro escapou de um executivo. Rashid estava atônito, mas insistiu. E o risco regulatório? O Brasil é instável. Como proteger um investimento de longo prazo? Com estrutura jurídica fora do país. Contratos baseados nos Emirados, que têm acordos com o Brasil. Qualquer disputa vai para a arbitragem internacional. Rashid deu um passo para trás, como se tivesse sido atingido. Os executivos já não disfarçavam a admiração. Mas ele não iria ceder. Ainda não. Se é tão inteligente, por que está aqui servindo mesas? Por que não está em um escritório gerenciando milhões? A pergunta cortou o salão. Era pessoal, cruel. Mas Yasmin não vacilou. Olhou diretamente para ele e respondeu: porque a vida nem sempre é justa. Às vezes, tira tudo de uma vez. E a gente sobrevive como pode. E, pela primeira vez, Rashid não teve resposta. Apenas ficou parado, mudo, enquanto o silêncio do restaurante pesava mais do que qualquer argumento. Yas manteve o olhar fixo nos olhos do magnata. Mas o senhor não precisa se preocupar. O senhor nasceu com tudo: dinheiro,
conexões, portas sempre abertas. Nunca teve que provar seu valor para ser ouvido. Nunca sentiu que ia ser ignorada apesar do que sabe, só por estar usando um uniforme. O salão ficou em absoluto silêncio. Rashid perdeu o cor da pele. Não era raiva. Era um desconforto desconhecido. Quando ele tentou reagir, Michel, o gerente, surgiu ao lado de Yas com a voz firme. Senhor Hakim, desculpe qualquer transtorno. Yas, volte aos bastidores, por favor. Ela concordou com o aceno, pegou a bandeja e se virou. Mas Rashid, com a voz rouca, deu um passo. Espere. Ela parou, sem se virar. Você realmente entende de tudo isso? Ele perguntou, em tom baixo. Ela virou sutilmente o rosto, revelando apenas o perfil. Sim, senhor. Eu entendo. E saiu. Rashid permaneceu imóvel no centro do salão, enquanto os executivos trocavam olhares desconfortáveis. Michel se aproximou. Lamento, senhor Hakim. Isso não voltará a acontecer. Quem é ela? Rashid questionou, a voz distante. Perdão, respondeu Michel, surpreso. A funcionária. O nome dela. Yasmin Almeida, senhor. Rashid repetiu o nome, quase como um mantra. Sentou-se, pegou o celular e digitou para seu assistente. Investigue tudo sobre Yas Almeida. Restaurante La Maison d'Or, SP. Quero o histórico completo, família, formação. Amanhã cedo. A noite prosseguiu silenciosa. Rashid não tocou na comida. Seu pensamento estava longe, na jovem que ousou enfrentá-lo com serenidade. Mais tarde, deitado na cama da suíte presidencial do Hotel Fasano, ele encarava o teto. Acostumado a dominar, a receber respeito sem esforço, ele agora se via desarmado por palavras simples de uma mulher jovem, firme e serena. Sem conseguir dormir, revisou mensagens no celular. Nada ainda. Pegou uma garrafa d'água, bebeu direto. Suas mãos tremiam, mas era vergonha. Quem é você? Yasmin Almeida, murmurou. Na manhã seguinte, enquanto tomava café na varanda, seu celular vibrou. Era Faisal. O arquivo estava lá. Rashid abriu imediatamente. Nome, Yas Almeida. Idade, 24 anos. Profissão, garçonete no La Maison d'Or desde 2022. Família, pai, Jorge Almeida, falecido em 2021. Fluente em árabe clássico, 18 anos como intérprete em comércio exterior com o Golfo Pérsico. Mãe, Célia Almeida, falecida em 2021, contadora certificada com experiência em multinacionais. Formação, ensino médio com notas exemplares de economia na USP, interrompida no 4º semestre após o falecimento dos pais. Rashid leu cada detalhe, sentindo-se mais intrigado. Aquela mulher que o enfrentou não era qualquer uma. E ele sabia. Não seria a última vez que cruzaria com Yasmin Almeida. Desde os 21 anos, Yasmin aprendeu na marrão o que significava sobreviver sem rede de apoio. Um acidente grave na Marginal Pinheiros levou seus pais, um intérprete de árabe e uma contadora, de forma repentina. Sem irmãos ou parentes próximos, ela ficou sozinha no mundo. Na época, cursava economia em uma das melhores universidades do país. Fluente em português, árabe e inglês, acumulava prêmios acadêmicos e sonhos ambiciosos. Mas a tragédia a obrigou a abandonar tudo. Trabalhou em loja, em balcão, até conseguir uma vaga como garçonete no La Maison d'Or. Rashid interrompeu a leitura naquele trecho. A frase sobre os pais parecia ecoar entre as paredes do seu peito. Leu novamente. E de novo. Seus olhos pararam no ponto em que descrevia que Yasmin teve que deixar a faculdade para sobreviver. Lentamente, ele apoiou o celular na mesa como se carregasse chumbo. As palavras que dissera na noite anterior voltaram à sua mente com força brutal. Se você é tão inteligente, por que está aqui servindo mesas? A resposta dela agora fazia sentido. Porque a vida nem sempre dá as oportunidades que merecemos. Às vezes ela tira tudo de uma vez. Ele fechou os olhos, passou as mãos no rosto. Filho de sheik,
Neto de magnata, Rashid sempre teve portas abertas, escolas bilíngues, universidades prestigiadas. Nunca soube o que era perder tudo. Mas Yasmin, mesmo sem nada, mantinha uma dignidade e um conhecimento que muitos executivos milionários não possuíam. Determinou-se. Pegou o celular novamente e enviou uma mensagem. Faisal, me envie o endereço do La Maison d'Or. Reserve uma mesa para esta noite. Um canto reservado. A resposta não demorou. Confirmado, senhor. Naquela mesma noite, Yasmin entrou no restaurante com o coração pesado. Passará o dia esperando a demissão. Michel não dissera nada com todas as letras, mas o olhar dele ao chegar foi claro. Você causou um problemão. Enfrentar um bilionário cliente, motivo certo para ser dispensada, mas não se arrependeu. Encarou de frente, disse que pensava. Se aquele fosse seu último dia, que fosse com a cabeça erguida. Amarrou o avental, prendeu o cabelo e respirou fundo. Quando entrou no salão, Michel a chamou. Yasmin, hoje você vai atender a mesa 12. Ela franziu o senho. Mesa 12 era discreta, isolada, cliente especial. Michel hesitou. Só faça seu trabalho. Um calafrio percorreu a espinha de Yasmin. Ao se aproximar, parou. Ali estava ele, Rashid aqui, impecável num terno cinza, sentado sozinho. Mas não havia desprezo nos olhos dele. Havia outra coisa, algo indecifrável. Ele falou em português, baixo, boa noite. Yasmin hesitou, mas respondeu com profissionalismo. Boa noite, senhor. O que vai querer hoje? Rashid indicou a cadeira à frente. Senta. Ela piscou. Senhor, estou em serviço. Não posso. Ele interrompeu, a voz mais suave, quase suplicante. Por favor, só 5 minutos. Michel observava de longe, mas não interferiu. Yasmin puxou a cadeira lentamente, sentou, as mãos no colo. Rashid respirou fundo. Investiguei você. Soube dos seus pais, da universidade, de tudo. Ela não respondeu. Ele abaixou o olhar, a voz baixa. Nasci com tudo. Nunca precisei me esforçar. As portas sempre estiveram abertas. E mesmo assim, ontem tratei você como lixo. Te humilhei. Fiz piada. Achei que você não merecia respeito. Ela permaneceu firme. Ele continuou agora em português, o tom carregado de arrependimento. Eu estava errado. Completamente errado. Silêncio. Yasmin respondeu, voz baixa. Por que está me dizendo isso? Porque preciso da sua ajuda. Ela franziu o senho. Minha ajuda. Rashid assentiu. O investimento que comentei ontem. Os 150 milhões. Está travado. Meus analistas mais bem pagos não encontraram solução. E, por incrível que pareça, eu acredito que você pode conseguir. Yasmin manteve-se em silêncio, digerindo aquelas palavras. Rashid inclinou-se ligeiramente para a frente, o tom da voz grave, sincero. Eu tenho consciência de que não tenho o menor direito de te pedir nada, não depois de como te tratei. Mas mesmo assim, estou aqui, pedindo. Me ajuda com isso, e eu te pago. Bem, Yasmin o encarou, como quem procura algo escondido por trás das palavras. Nenhum sinal de ironia, nem arrogância. Havia urgência, havia verdade. Respirou fundo antes de dizer, quanto? Rashid respondeu sem pestanejar, 50 mil reais pela análise. Se resolver, triplico o valor. O coração de Yasmin bateu mais rápido. 50 mil. Isso podia mudar tudo. Alívio. Esperança. Mas não disse sim de imediato. Em vez disso, questionou. E se eu fracassar? Rashid esboçou um sorriso contido. Você não vai. Ela hesitou por mais um instante. Por fim, assentiu, mas impôs uma condição. Rashid arqueou a sobrancelha. Qual? Yasmin firmou os olhos nos dele e declarou, respeito, eu não sou sua empregada. Se vou entrar nisso, será como igual, sem insultos.
sem menosprezo, apenas respeito. Rashid nada disse por segundos, até que estendeu a mão. Respeito. Yasmin apertou a mão dele, e algo mudou ali. 2 dias depois, ela estava sentada na cobertura envidraçada de um prédio comercial, na Avenida Faria Lima. A cidade se estendia abaixo como um tapete de concreto sob o sol. Na frente dela, uma mesa de vidro com dezenas de documentos, planilhas, contratos, relatórios. Tudo relacionado ao investimento de Rashid no Brasil. Ele estava do outro lado da mesa, apreensivo, observando cada movimento dela. Ao seu lado, Faisal, o assistente magro e inquieto, digitava no notebook. Yasmin passou por alguns contratos, o senho franzido. Pulou para outro, depois mais um. Rashid não conseguia se conter. Movia-se na cadeira, tamborilava os dedos, sorvia água, até que perguntou em árabe, o que está encontrando? Yasmin o encarou, mas não respondeu. Voltou aos documentos, focando numa cláusula. Finalmente, devolveu a folha à mesa. Quem estruturou esse contrato? Perguntou também em árabe. Rashid trocou olhares com Faisal, um dos escritórios mais renomados do país. Por quê? Yasmin passou a mão nos cabelos, soltando um suspiro. Porque está repleto de brechas. E o problema vai além do jurídico. É estratégico. Rashid se inclinou. Explique. Yasmin puxou uma das planilhas e girou na direção dele. O investimento é em infraestrutura portuária, certo? Terminal de contêineres no Porto de Santos. Parceria de 25 anos com o governo. Rashid confirmou. Sim. 150 milhões de dólares de aporte inicial. Projeção de retorno de 8% ao ano. Yasmin indicou uma linha. Esse retorno supõe um volume de carga que nunca acontecerá. Rashid franziu o senho. Como assim? Yasmin levantou, andou até a janela, depois voltou-se para ele. O modelo deles assume crescimento constante de 5% ao ano no tráfego de contêineres. Mas ignoraram 3 fatores cruciais. Ela levantou um dedo. Primeiro, o porto já está no limite. Crescimento exige tirar clientes de outros terminais. Ou seja, guerra de preços. Você perde. Segundo dedo. Segundo, o contrato tem uma cláusula fatal. Se em 10 anos não atingir metas estipuladas pelo governo, o contrato é cancelado. E sabe quem definiu essas metas? Rashid murmurou. O governo. Ela confirmou. E são metas inalcançáveis, feitas por quem nunca pisou num porto. Terceiro dedo. E o pior, estão manipulando os dados. Faisal parou de digitar. Rashid empalideceu. Yasmin olhou para ambos. Alguém está inflando as projeções para justificar o investimento. E se você assinar isso, vai perder milhões. A sala ficou em silêncio. Apenas o barulho distante da cidade entrava pelas janelas. E no centro daquela quietude, uma ex-garçonete tinha nas mãos o futuro de um império. Silêncio absoluto. Rashid levantou-se bruscamente da cadeira, encarando Yasmin com incredulidade. Como assim? Murmurou ele. Com firmeza, Yasmin puxou uma das planilhas e indicou os números no rodapé. Esses dados do porto não batem, Sr. Rashid. Eu comparei com as informações públicas disponíveis do governo. O volume real de movimentação é 20% menor. Isso aqui foi adulterado. Rashid arrancou o documento da mão dela e percorreu os números com os olhos arregalados. Não pode ser. Esses relatórios vieram dos meus próprios consultores. Eu pago caro por esse serviço. Cruzando os braços, Yasmin não hesitou. Então, ou estão te enganando, ou são incapazes. Ou, pior, alguém da sua equipe tem interesse pessoal nesse projeto, mesmo sabendo que ele é um fracasso anunciado. Do outro lado da sala, Faisal parou de digitar. O clima havia mudado completamente. Rashid bateu a planilha sobre a mesa com tanta força que os papéis se espalharam. Quem faria isso comigo? Perguntou com uma voz baixa e carregada de fúria. Yasmin manteve a calma.
Alguém que ganha com a sua perda. Quem lucra se você colocar 150 milhões em algo que vai falhar? Rashid se virou lentamente para Faisal. Quem trouxe essa proposta para mim? Quem apresentou o projeto? Engolindo em seco, Faisal respondeu. Foi o Tariq? Senhor, Tariq Al-Aman. Ao ouvir o nome, Rashid levou as mãos à cabeça. Tariq era seu sócio há anos, um parceiro de confiança. Fechou os olhos e pressionou os dedos contra as têmporas. Yasmin permaneceu observando em silêncio. Aquela expressão de Rashid era inconfundível. Traição. Você tem certeza absoluta, Yasmin? Ele perguntou. Sim, senhor. Absoluta. E tem mais? Ela colocou outro documento sobre a mesa. Esse é o contrato com a consultoria que elaborou o estudo de viabilidade. Veja quem assinou. Rashid leu o nome e empalideceu. Karim Al-Aman, irmão do Tariq, dono da consultoria. A empresa recebeu $2 milhões para preparar esse estudo manipulado. Rashid aceitou-se, visivelmente abalado. Faisal, atônito, sequer conseguia articular palavras. Yasmin continuou, com serenidade. Eles armaram tudo para que você investisse. Sabem que o projeto vai dar errado. E, quando isso acontecer, vão comprar sua parte por um valor irrisório e reestruturar para lucrar em cima. Rashid passou as mãos pelo rosto, exausto. Eu confiei nele. Tariq é meu parceiro há 5 anos. E agora? Ela não disse nada. Apenas deixou que ele processasse a dor da descoberta. Depois de alguns minutos de silêncio, Rashid levantou o olhar. Como você descobriu isso em 2 dias? Meus consultores demoraram meses e não viram nada. Yasmin sorriu com melancolia. Porque eu não fui atrás do que eles queriam que eu visse. Fui atrás do que estavam escondendo. Rashid assentiu, pensativo. E agora, o que eu faço? Primeiro, cancele esse investimento imediatamente. Use qualquer justificativa, cenário cambial, mudança de estratégia, o que for. Mas saia disso. Ele concordou com o gesto. Yasmin então fixou os olhos nele. Depois, confronte Tariq, mas com provas, testemunhas e, de preferência, com um advogado presente. Se ele fez isso agora, pode ter feito antes. Rashid fechou os punhos. Ele vai pagar por isso. Não deixe a raiva guiar suas decisões. Se quer justiça, seja frio, metódico. É assim que se vence esse tipo de gente. Ele a observou longamente. Então disse em árabe, num tom sincero, você salvou $150 milhões. Mas mais do que isso, salvou minha reputação. Se eu caísse nisso, seria ridicularizado no mercado. Yasmin deu de ombros. Foi para isso que me contratou. Não, te contratei para analisar. Você desvendou um golpe inteiro. Levantando-se, Rashid estendeu a mão. Obrigado, Yasmin. De verdade. Ela apertou a mão dele, mas naquele breve toque, sentiu algo mudar. Algo que não saberia explicar naquele instante, mas que com certeza ainda renderia desdobramentos. Pela primeira vez desde o trágico acidente que levou seus pais, Yasmin sentiu algo que havia esquecido. Direção. Propósito. Uma sensação nítida de que sua história ainda não havia terminado. Talvez, na verdade, estivesse apenas começando. 7 dias depois, ela atravessava novamente a imponente entrada de um prédio comercial na Faria Lima. Mas, diferentemente da primeira vez, agora a sala de reuniões estava cheia de rostos conhecidos e tensos. Rashid sentava-se na cabeceira da mesa. Ao seu lado, Faisal folheava uma pasta repleta de documentos. 2 advogados de terno escuro observavam em silêncio. E do outro lado, Tariq Al-Aman entrou com passos confiantes. Seus cabelos lisários nas têmporas e o sorriso espontâneo denunciavam experiência e carisma. Rashid, que surpresa esse convite. Achei que estivesse fora do país, disse ele. Rashid apenas indicou a cadeira vazia à frente. Sente-se, Tariq.
Por um breve momento, o sorriso de Tariq vacilou. Ao se sentar, seus olhos pousaram em Yasmin, sentada discretamente em um canto da sala. A confusão foi visível em seu semblante. Quem é ela? Rashid ignorou a pergunta. Tariq, lembra do investimento no terminal portuário em Santos? Aquele que você me apresentou como imperdível. Tariq sorriu com segurança. Claro, uma oportunidade única. Assinamos os contratos. Faisal colocou 3 documentos sobre a mesa. Antes disso, pediu uma auditoria independente. O sorriso de Tariq se desfez. Auditoria? Mas por quê? Você já tinha todas as informações. Rashid empurrou os papéis em sua direção. Compare os dados de movimentação reais do porto com os que você me apresentou. A expressão de Tariq mudou imediatamente. O sangue fugiu de seu rosto. Isso deve ter sido um erro da consultoria. A consultoria do seu irmão, interrompeu Rashid com frieza. A mesma que recebeu $2 milhões para adulterar dados. O silêncio que se seguiu foi cortante. Tariq procurava apoio nos olhares ao redor. Você pretendia me fazer perder 150 milhões se depois comprar minha parte quando o projeto falhasse. Não era isso. As palavras de Rashid eram afiadas. Você era meu sócio, meu amigo. Me traiu. Tariq, com a voz embargada, tentou. Rashid, podemos conversar em particular. Não, respondeu firme. Não temos mais nada para discutir. Você está fora de todas as empresas. Um dos advogados confirmou. Os ativos em nome do Sr. Alaman foram congelados. A notificação oficial chegará hoje ainda. Desesperado, Tariq se voltou para Yasmin. Foi você, não foi? A atendente metida e esperta. Ela o encarou em silêncio, firme. Rashid se levantou, caminhou até Tariq e declarou. Ela me salvou de você. E sim, é mais inteligente do que você jamais foi. Tariq saiu cambaleando, sem conseguir resposta. Quando a porta se fechou, Rashid pareceu murchar. Sentou-se pesadamente. Yasmin se levantou. Vou deixar vocês a sós. Mas Rashid a deteve. Espere. Ele tirou um envelope da gaveta. 150 mil reais, promessa cumprida. Ela segurou o envelope, sentindo o peso real e simbólico. E mais, uma proposta. Quero você como consultora de investimentos. Salário fixo, participação nos lucros, tudo formal. Yasmin pensou. Preciso de um tempo. Rashid assentiu. Mas não demore. Pessoas como você são raras. 3 dias depois, Yasmin voltou ao restaurante La Maison d'Or. Pela última vez como funcionária. Havia passado a noite refletindo. Dinheiro no banco, uma proposta concreta, uma nova chance. Mas antes, precisava encerrar aquele ciclo. Michel a recebeu surpreso. Yasmin, achei que não voltaria. Ela sorriu. Voltei para me despedir. Recebi uma proposta e vou aceitar. Mas antes queria agradecer. Você sempre foi justo comigo. Michel sorriu em resposta. Yasmin caminhou até o vestiário com passos firmes. Agora, sua história realmente começava. Michel permaneceu calado por alguns segundos antes de abrir um sorriso sincero. Você merece isso, Yasmin. Sempre percebi que havia algo especial em você. Ela agradeceu com um leve aceno e estava prestes a se afastar quando escutou uma voz conhecida vindo de trás. Yas. Ela virou-se e viu Rashid parado na entrada do restaurante. Estava elegante, com um terno azul marinho perfeitamente alinhado, mas seu semblante tinha mudado. Havia uma leveza, uma humildade inesperada. Podemos conversar? Perguntou ele, em um tom mais calmo do que o habitual. Yasmin lançou um olhar para Michel, que apenas assentiu em silêncio, sinalizando que ela podia ir. Rashid se aproximou com passos firmes, mas contidos. Você pensou na proposta? Yasmin respirou fundo antes de responder. Pensei, sim, e vou aceitar, mas não a sua. Rashid franziu o senho, surpreso. Como assim?
Recebi outra oferta de um dos seus concorrentes, Abdulaziz Al-Farsi. Ele soube do que aconteceu e me procurou ontem. Ofereceu o dobro do salário e até participação nas ações. Rashid ficou em silêncio por um instante, digerindo a informação. Para surpresa dela, ele apenas sorriu. Abdullah sempre foi um cara esperto. Estendeu a mão para ela, com respeito genuíno. Parabéns, Yas. De verdade. Ela apertou sua mão, firme, mas seus olhos ainda tinham algo a dizer. Antes de ir, tem algo que eu preciso te dizer. Rashid aguardou. Yasmin o encarou, sem hesitar. Naquela noite em que você me humilhou diante de todos, não foi só a mim que você atacou. Você zombou de todos que não estão na sua posição. Garçons, faxineiras, recepcionistas. Gente invisível para você. Rashid baixou os olhos, visivelmente constrangido. Yasmin prosseguiu, com voz firme, mas sem rancor. Você nasceu com privilégio. Isso não é sua culpa. Mas a forma como você trata os outros, isso é escolha. E naquela noite, você escolheu ser cruel. Ele ergueu os olhos, agora marejados de arrependimento. Eu sei e sinto muito. Não tenho justificativa. Ela sentiu, emocionada. Eu aceito o pedido de desculpas. Mas não por mim. Aceito por todas as pessoas que você ainda vai encontrar. Trate-as com respeito, porque você nunca sabe quem está do outro lado. Rashid ficou em silêncio por longos segundos. Então, em árabe, disse suavemente, você me ensinou algo que ninguém nunca teve coragem de me ensinar. Yasmin respondeu na mesma língua. Porque você sempre se cercou de quem só te diz sim. Eu não precisava de você. Por isso pude te dizer a verdade. Rashid sorriu, sem arrogância, apenas gratidão. É por isso que você vai longe, Yasmin Almeida. Ela retribuiu o sorriso. Eu sei. Ele estendeu novamente a mão. Se um dia quiser mudar de ideia, minhas portas estarão abertas. Ela apertou sua mão uma última vez. Talvez um dia, mas agora tenho novos planos. Rashid assentiu. Boa sorte. Yasmin saiu do restaurante. Lá fora, o sol iluminava as ruas agitadas de São Paulo. O barulho dos carros, o ritmo da cidade, tudo parecia diferente. Ela inspirou profundamente. 3 anos após perder os pais, sentia algo que havia se apagado. Esperança. Não era sobre dinheiro, nem sobre provar algo a alguém. Era sobre dignidade, sobre reconhecer seu próprio valor. Saber que um uniforme não define quem ela é, que a dor não é o ponto final. Ela pegou o celular e discou. Alô? Aqui é a Yasmin. Aceito a proposta. Quando começamos? Do outro lado, a resposta veio entusiasmada. Ela sorriu. Ótimo. Nos vemos na segunda. Desligou e começou a caminhar pela avenida. Passos firmes, cabeça erguida. Atrás dela, através da vidraça do restaurante, Rashid a observava. E algo inédito surgiu dentro dele, admiração. Não por alguém poderoso, mas por alguém íntegro. Quantas Yasmins você já viu e ignorou? Por causa do uniforme, do sotaque ou do lugar onde estavam. Essa história é um lembrete. Respeito nunca é demais. Se essa mensagem tocou você, deixa seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você já foi subestimado? Compartilha com a gente. Sua história pode inspirar muita gente no próximo vídeo.